Antes de Clube da Luta se tornar um dos filmes mais famosos dos anos 90, a história começou de uma maneira bastante inusitada. O autor do livro, Chuck Palahniuk, teve a ideia depois de um acontecimento real. Durante um acampamento, ele reclamou com os outros campistas por causa do volume do rádio, e a discussão terminou com Palahniuk levando uma sonora surra. Mas o curioso aconteceu depois. Quando ele voltou ao trabalho, ainda cheio de hematomas, ninguém perguntou o que tinha acontecido. E foi aí que surgiu uma ideia que acabaria se tornando o coração dessa história do Clube da Luta. Às vezes, mesmo que uma pessoa apareça destruída o suficiente, talvez ninguém nem queira se intrometer na sua vida. E a história começou com um conto de aproximadamente 30 páginas e depois foi transformada em um romance. O livro foi publicado em 1996, curiosamente não foi um sucesso imediato. A primeira edição do livro vendeu apenas 5.000 cópias, mas mesmo assim Hollywood percebeu o potencial que essa história tinha mesmo antes dela se tornar um fenômeno. E os direitos para a adaptação logo foram adquiridos. Depois de outros nomes serem cogitados para dirigir, David Fincher acabou sendo chamado. Ele não estava muito empolgado com essa ideia, porque a experiência dele anterior com a Fox tinha sido Alien 3, uma produção muito problemática para ele, e aliás é um filme que eu pretendo trazer aqui no canal, e Fincher não havia gostado da maneira como trabalhou com esse estúdio e demorou para aceitar o convite para voltar a trabalhar com eles, mas finalmente aceitou e acabou fazendo um dos filmes mais marcantes da sua carreira. Russell Crowe chegou a ser cotado para o papel de Tyler Durden, mas a ideia não foi pra frente e no final, Brad Pitt ficou com o personagem e recebeu um salário impressionante, 17.500.000 dólares. E ele parece ter nascido para interpretar o Tyler Durden. Para o papel do narrador, Matt Damon e Sean Penn chegaram a ser considerados, mas David Fincher queria que fosse Edward Norton desde o começo, principalmente depois de vê-lo em O Povo contra Larry Flint, outro filmaço dos anos 90. E parece que foi uma escolha certa. Brad Pitt e Edward Norton não chegaram aos sets de filmagem simplesmente para fingir que sabiam lutar. Os dois fizeram aulas de boxe, taekwondo, grappling, mas eles também aprenderam uma habilidade completamente diferente: a fabricação de sabão. Isso porque a produção queria que os atores entendessem exatamente o processo utilizado por Tyler no filme. Brad Pitt levou a preparação dele ainda mais longe. O ator decidiu lascar de propósito a capa de um dos dentes da frente para ficar mais imperfeito. E obviamente, depois das filmagens, ele acabou restaurando o dente. Eu acredito que ele deva ter sido influenciado por Robert De Niro, que já tinha feito isso na preparação do filme Cabo do Medo, de 1991. Edward Norton também passou por uma transformação física. Depois de ganhar bastante massa para fazer o filme A Outra História Americana, ele precisou emagrecer aproximadamente entre 8 a 10 quilos para filmar Clube da Luta. A ideia era criar um contraste visual entre os dois personagens. Enquanto o narrador ficava cada vez mais magro, abatido e destruído, Tyler parecia cada vez mais forte e cada vez mais confiante. Era como se o corpo de Tyler representasse justamente aquilo que o narrador queria ser. E existe uma dúvida que muita gente ainda tem: qual é o nome do personagem de Edward Norton? E a resposta é: oficialmente, ele não tem nome. Ele é simplesmente o narrador. O nome Jack até aparece em referências a alguns textos, mas em grupos diferentes de apoio ele usa identidades diferentes, e esse não é o nome dele verdadeiro. Para o papel de Marla Singer, a lista de possibilidades de atrizes também era bem diferente. Nomes como Reese Witherspoon, Sarah Michelle Gellar, Winona Ryder foram considerados, mas quem acabou ficando com o papel foi Helena Bonham Carter. E David Fincher se convenceu do talento dela por causa da performance no filme As Asas de Pomba, um drama de época lançado em 1997, quase ali próximo de Clube da Luta. E ela também contribuiu para a criação e a aparência da personagem. Pediu para que os maquiadores usassem a mão esquerda, mesmo sendo destros.
A intenção era deixar um resultado menos perfeito possível e o mais bagunçado, o que combina perfeitamente com uma personagem que parece estar sempre a um passo de desmoronar. Meatloaf interpreta Bob, um dos personagens mais memoráveis lá daqueles grupos de apoio, e para conseguir a aparência do personagem, o ator precisou usar um enorme traje de gordura. O material anexado registra que o colete pesava cerca de 40 quilos e que ele ainda utilizava sapatos como plataformas de aproximadamente 20 centímetros para parecer mais alto que Edward Norton. O diretor David Fincher também colocou uma brincadeira recorrente no filme. Copos da Starbucks aparecem em aparentemente todos os cantos. Era uma maneira de criticar o consumismo e cultura corporativa. O autor do livro ficou impressionado com o filme e gostou principalmente da forma como conseguiram explicar e simplificar a história original. Ficou muito satisfeito com o resultado e cabe aqui dizer que o final do filme não é exatamente igual ao livro. Na versão do cinema, o narrador atira em si mesmo e sobrevive, conseguindo se livrar do Tyler, mas no livro o destino do personagem é diferente. Ele termina em um hospício, e o autor Chuck Palahniuk já declarou que preferiu esse final do filme. Se você reassistir ao filme depois de já conhecer a grande reviravolta dele, você vai perceber algumas coisas. O Tyler aparece várias vezes antes de ser oficialmente apresentado no avião. São aparições extremamente rápidas, o diretor espalhou essas cenas como pistas para nós, espectadores, e depois de saber a verdade, fica praticamente impossível reassistir ao filme e não procurar pelo Tyler. E a grande reviravolta do filme exigiu um cuidado enorme durante as filmagens. Como o Tyler é uma projeção da mente do narrador, o David Fincher, diretor, precisava evitar as situações que entregassem esse segredo antes da hora. Por isso, Brad Pitt não aparece em algumas cenas que poderiam revelar a verdade. Ele nunca aparece, por exemplo, em planos duplos, com o narrador em situações que entregariam que os dois não são pessoas diferentes. Tudo precisava parecer normal até o momento grande da revelação. Quero te ouvir sobre esse final também. Deixa aí nos comentários se essa reviravolta explodiu a sua cabeça. Você foi conseguindo algumas pistas ao longo do filme ou pra você foi de fato um plot twist? Conta aí como foi a sua reação a essa reviravolta. E falando na parte final do filme, é impossível não citar a trilha sonora, que toca ali quando o narrador observa os prédios sendo destruídos e finalmente entende o que estava acontecendo. A música Where's My Mind, da banda Pixies. Parece difícil de acreditar, mas lá na época, no grande ano de 1999, Clube da Luta não foi um grande sucesso comercial, financeiro no cinema. Com um orçamento de 63 milhões de dólares, ele arrecadou 100 milhões de dólares, tinha um grande elenco e uma expectativa ainda maior e acabou também não sendo indicado a nenhuma premiação. Tava difícil, né? Porque a concorrência naquele ano era de fato muito grande. Mas tudo mudou no mercado doméstico. O diretor investiu pesado no DVD, que trouxe versões especiais, comentários extras, cenas que foram deletadas, e deu resultado porque conseguiu vender assim mais de 6 milhões de cópias em 10 anos, ajudando o filme a conquistar o status cult. Talvez Tyler tivesse razão sobre uma coisa: algumas obras precisavam de fato quebrar regras para serem lembradas. No fim das contas, Clube da Luta se transformou em um fenômeno. E você, lembrava desse filme? Lembra dessa reviravolta? Conta pra mim tudo o que você achou desse filme e como você assistiu. Foi no DVD também ou você foi lá no cinema assistir ou viu pela televisão? Diga aí nos comentários. Deixe também o seu like se curtiu esse vídeo, se inscreva no canal se for novo por aqui, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e até o próximo vídeo!